São 8h05. Eu já quero mandar um bom dia especial para o pessoal que já está ligado aqui na programação do Canal do Boi e que já está participando pelo canal que está aí na sua tela, pelo 67992647810. Estão com a gente aqui o seu Getúlio, lá de Feira de Santana. O seu Fernando acompanha a nossa programação lá em Blumenau, Santa Catarina. O seu Manuel está acompanhando a gente lá em Manicoré, no Amazonas. O Dirceu lá em Barreiras, também na Bahia. E o seu Juscelino em Álvares Machado, ali no interior paulista. O pessoal que já está mandando aí o seu bom dia. Muitos desejando aí um feliz 2024 para toda a equipe aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio. E para você também através das nossas lentes. E se você quiser participar com a gente também, está na tela aí, o 67992647810. A sua participação é extremamente bem-vinda. E o governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura, lançou recentemente uma campanha de combate ao greening, a praga que afeta plantações de laranja e também de cítricos. E essas informações que a gente abre essa edição do Bom Dia Produtor com informações do Gustavo D'Angelo. A campanha de combate ao greening faz parte das ações estaduais para controlar a doença que é transmitida por um inseto e representa uma ameaça à citricultura paulista. O estado é um dos maiores produtores de laranja do mundo e exporta 2 bilhões de reais anualmente, com 9.600 propriedades que geram 200 mil empregos. O governo enfatizou a necessidade de ações prioritárias de curto, médio e longo prazo no controle da praga. Também foi criado um canal de denúncia para casos de greening, visando conter o avanço da doença. Um comitê estadual de combate ao greening foi estabelecido para articular políticas públicas. Além disso, a Secretaria de Agricultura intensificou a retirada de mudas irregulares de circulação, reforçando que a compra desse material sem acompanhamento fitossanitário coloca em risco a citricultura paulista. O greening, causado por uma bactéria disseminada pelo psilídeo, representa a maior ameaça à citricultura mundial. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. De São Paulo, a gente vai agora até o sul do país, porque a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul divulgou um balanço de 2023. Os resultados foram de perda. Entretanto, as expectativas para 2024 são positivas. Confira os detalhes na reportagem da Graciela Caíno. O ano de 2023 foi de desafios na produção das culturas em geral no Rio Grande do Sul, devido ao clima. Primeiramente, devido à estiagem, que novamente afetou a safra de verão. Além disso, o estado teve perdas na safra de inverno devido ao excesso de chuvas que prejudicou os produtores. As afirmações são do presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, Paulo Pires. Caros amigos do Canal do Boi, o Rio Grande do Sul, nos 2 últimos anos, foi afetado por secas muito fortes nas culturas de verão. Em 2023, pior ainda, nós tivemos prejuízos sérios, o agro do Rio Grande do Sul teve prejuízos sérios na cultura de verão e na cultura de inverno, principalmente na cultura do trigo, por causa do excesso de chuva, e nas culturas de verão por causa da falta de chuva. O problema do Rio Grande do Sul não é o volume de chuvas, é a distribuição das chuvas. E as cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul, dentro desse contexto, dentro de um contexto de baixa de preço, dentro de um contexto de menor produção de soja, elas tiveram um desempenho em termos de faturamento um pouquinho menor. Não tem dúvida disso, porque a principal cultura, a soja, foi altamente afetada pela produção e consequentemente pela comercialização dentro das cooperativas. Também tivemos alguns produtos que baixaram muito de preço, caso do milho e o trigo, que também afetaram o desempenho das cooperativas. Para 2024, Pires afirma que a expectativa é grande, porque depois de 2 anos, a perspectiva é de uma safra normal das culturas de verão. É um ano de esperança para o produtor gaúcho. A questão para 2024 é totalmente diferente. Nós temos uma expectativa muito boa. 2024 seria, para o Rio Grande do Sul, para nós das cooperativas, o ano da retomada. Por quê? Porque nós temos uma perspectiva clara de safras boas com a questão do El Niño. Já estamos começando a colher safra de milho, muito melhor que o ano passado, e temos uma expectativa de ter uma safra recorde de soja no próximo ano. Faz 2 anos que o Rio Grande do Sul não tem
essa produção, essa normalidade de produção de culturas de verão. E isso afeta muito a economia, porque esse dinheiro, esse produto que deixou de se produzir, que é a soja, ele não circulou dentro das cooperativas, ele não circulou dentro das economias dos municípios e do estado. Por isso que 2024 é um ano de muita esperança no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nós temos muita confiança que vamos ter um ano da retomada da normalidade em termos de produção. Assim, pelo menos, nós torcemos que aconteça. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno. Com as fortes ondas de calor desse ano passado, a demanda por energia bateu recorde histórico em Goiás. O consumo superou os meses de isolamento social durante a pandemia. Veja os detalhes na reportagem da Ana Paula Bellini. Este ano, Goiás bateu um recorde histórico. O consumo de energia no estado foi o maior já registrado. E o motivo está diretamente relacionado aos fatores climáticos. E quando a gente olha os fatores que levaram a esse aumento, a principal causa tem sido essas ondas de calor que vem afetando aí, fortemente o estado de Goiás, não só o estado de Goiás, mas boa parte do Brasil. Então, a principal causa tem sido aí o forte calor e maior demanda de energia dos equipamentos refrigeradores. O alto consumo de energia também foi registrado no campo. Com a irregularidade das chuvas, muitos produtores precisaram investir em pivôs de irrigação. A gente tem muitos clientes que usam muita energia para irrigação, para atividade de irrigação. Então a gente percebe que a curva é um pouco diferente. Ela depende também do calor, mas ela também é influenciada pela chuva. Então a gente vê nos meses de seca, que geralmente aqui em Goiás vai de abril, mês de abril, até ali mês de setembro, final de agosto, que é o período seco, a gente vê que o consumo rural também vai lá em cima. Apenas em novembro deste ano, o aumento no consumo de energia foi de 29% em comparação ao mesmo período do ano passado. De outubro para novembro, o aumento foi de 4%. Esse aumento no consumo e as seguidas ondas de calor provocaram a sobrecarga na rede elétrica. Tivemos no mês passado, em outubro, um recorde histórico, né? Antes o nosso recorde tinha sido durante a pandemia, em 2020, outubro de 2020, que a gente atingiu lá 200 kW por instalação. Aliás, desculpa, 220 kW por instalação. E agora, em outubro do mês passado, a gente superou esse recorde histórico. A gente alcançou 225 kW por instalação. Então, em outubro já era o nosso maior recorde de consumo residencial da história de Goiás. O operador nacional do sistema estimou para novembro um aumento de 13% no consumo de energia elétrica em todo o Brasil. De Goiânia, Ana Paula Bellini. 8h19, já estamos de volta e vamos ver como é que está amanhecendo o dia lá em Guaxupé, Minas Gerais. Você tem comigo aí imagens ao vivo que mostram que o céu está nublado e a meteorologia indica que tem previsão de chuvas durante todo o dia nesta quarta-feira. A mínima agora pela manhã é de 21 graus, mas à tarde pode chegar aos 28 graus. Ainda falando em Minas Gerais, por lá um produtor investiu no uso de pó de ardósia como fertilizante agromineral e tem tido bons resultados na sua horta. A reportagem é do Minas Rural, da Emater, que foi lá conferir as informações. O pó de ardósia é classificado na agricultura como um potencial produto remineralizador. Esse tipo de insumo atua como um condicionador do solo, já que disponibiliza nutrientes e promove melhorias físicas, químicas e microbiológicas do solo. No município de Papagaios, que fica a 150 quilômetros de Belo Horizonte, com o incentivo da Emater, alguns produtores já aderiram à ideia de usar o pó de ardósia como fertilizante na agricultura. No sítio Boa Esperança, o produtor José Luiz dos Reis investe em horticultura e fruticultura. Há um ano, ele aderiu à ideia do uso de pó de ardósia como fertilizante e está satisfeito com os resultados. E ultimamente eu estou plantando alface, várias coisas, alface, e estou usando pó de pedra,
que eu achei bem mais em conta do que usar o adubo químico. E está dando resultado demais da conta. E é um produto barato e você encontra aqui, é facinho de encontrar. Você vê que as plantas estão tudo mais verdinhas, muito melhor que adubo químico. Não tem complicação nenhuma. O pó é muito bom e não prejudica a saúde. O adubo químico prejudica muito mais, que ele arde na mão, isso aqui não arde. Ele é muito bom. E bom para a terra, né? O importante é isso, nós temos que caçar coisa que é bom para a terra e não prejudica a gente. Eu estou com 45 variedades aqui no terreno de 3,5 hectares. E eu estou muito satisfeito. E eu vou continuar, porque a melhor coisa que você faz é plantar. Você faz exercício, você não precisa de ficar em academia nem nada. E a gente está divertindo e eu acho bom o dinheiro que vem para mim. E eu acho bom servir as pessoas, os meus fregueses, uma coisa boa, saudável, sem adubo químico, só com o pó e esterco de curral. E mais barato para mim. O engenheiro agrônomo da Emater, Valfrido Albernaz, explica que já existem várias pesquisas que comprovam a eficiência do uso de pó de ardósia como adubo na agricultura. O uso do pó de ardósia já tem bastante tempo, né? Mas o estudo sobre ele é recente, em torno de uns 5 anos para cá, que se tem usado com mais critério. E a gente tem percebido que há alteração, melhoria, né, no solo. Isso tem estimulado, inclusive, pesquisas através da Embrapa, de universidades, e a gente se baseia muito na pesquisa para recomendar. Então, ainda temos alguns trabalhos sendo executados, mas o produtor, na medida que ele vai testando, vai dando condição para que a gente faça a indicação de acordo com os resultados que a gente tem obtido na prática. É muito importante o testemunho do produtor. À medida que ele é observador, ele percebe as mudanças, inclusive na qualidade do produto. E o produto colhido num canteiro com pó de ardósia, ele dura mais na banca. Isso porque o pó de ardósia tem favorecido a questão de evitar a desidratação das verduras, porque a presença do silício na composição faz com que as plantas elas resistam mais à perda de água. Além disso, ele comparando com e sem o pó de ardósia nos canteiros, tem mostrado uma produtividade maior. E além disso, a gente tem visto em outras propriedades isso acontecendo em termos de pastagem, na questão da produção de milho, de sorgo. Então, é mais uma experiência que acrescenta aquelas que a gente tem observado e o testemunho do produtor é muito importante. Outro fato destacado pelos técnicos da Emater é a questão da preservação do meio ambiente. O uso do pó de ardósia na agricultura, além de ajudar os agricultores a produzirem hortifrutigranjeiros mais resistentes e de melhor qualidade nutricional, evita que o pó seja descartado de qualquer maneira e prejudique o meio ambiente. E eu acredito que é um caminho para a gente sair da mão do produto que vem de exportação, né? Eu acho que é uma saída. E é uma coisa para a gente, no caso aqui, mais barata, porque está no município. E é um subproduto que, ao mesmo tempo, você vai evitar que polua a natureza. Porque o pó que está usando são as pedras que não servem para fazer a telha, móvel, igual faz aqui, manda para fora também. É jogado na natureza, entendeu? Então, é assim, estamos devolvendo para a natureza o que ela nos deu, de certa forma. A cidade de Papagaios é grande produtora de ardósia. Por isso, a prefeitura, ao invés de orientar os trabalhadores a descartá-lo de qualquer maneira na natureza, encomendou estudos de laboratórios que indicam que o pó de ardósia é rico em potássio, magnésio e cálcio. Agora, o próximo passo é regulamentar o uso do pó de ardósia na região. Nós temos 8 cidades, né, que fazem parte da província da Ardósia de Minas Gerais. São várias cidades. Papagaio é tipo fosse um polo, né? Agora o próximo passo, a gente fez algumas pesquisas, nós já fizemos análise de laboratório, agora é levar para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o registro no mapa, né? Para que a gente possa efetivamente estar comercializando esse produto. A gente sabe que ele é sem problema, a gente já fez todo tipo de teste com ele, que não tem
problema nenhum ser utilizado, mas legalmente a gente tem agora que registrar lá no Ministério da Agricultura para poder a gente comercializar normalmente aí os produtores, né? E é claro, até investir mais, né? A gente tem certeza que isso aí vai dar certo, principalmente por falta dos insumos, né? Que o Brasil não tem o potássio, principalmente, que compra de fora. Então, acho que vai ser uma novidade muito interessante para o país e para o comércio aqui da nossa região e o aproveitamento do rejeito da ardósia. Bom, o Brasil é um país bastante tropical e, como tal, é conhecido pelo clima quente e altas temperaturas que tem se intensificado por causa do El Niño. E essas mudanças climáticas estão moldando o nosso ambiente de maneira cada vez mais evidente. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, já afirma que o fenômeno pode causar impactos significativos para a safra de 2024, além de, por exemplo, ter causado um prejuízo equivalente a 2,5 bilhões de reais à agricultura paranaense já neste ano. As altas temperaturas podem facilmente induzir as lavouras do país a uma condição de estresse térmico, o que traz dificuldades para o desenvolvimento das plantas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o gerente técnico da Nitro, o Igor Sena. Igor, muito bom dia para você, prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Produtor. Como é que a gente pode identificar quando uma planta já está com estresse térmico? Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que nos assistem aí do canal do Boi. A planta, quando ela já está apresenta como já bem disse aí na reportagem, né, ela já começa a apresentar sinais básicos, tanto no sistema radicular quanto no sistema de parte aérea, né? Ela vai se agravando, que chama no ponto, a gente chama na fisiologia de plantas, no ponto de murcha, né? Que é o ponto onde a planta já não consegue responder mais, né? Então, ela vai definhando, mostrando problemas especialmente ali na parte aérea, né? Encarquilhamento das plantas, amarelecimento, deficiências nutricionais, porque já não tem água suficiente para ser translocada e levada até as folhas, e isso vai agravando até, como eu comentei, o ponto de murcha, né? Já não tem mais o que fazer. Normalmente, no Mato Grosso, né, a gente está tendo muitos problemas e a gente faz o quê? O replantio, ou seja, aquela soja que foi plantada, ela já não tem aquele vigor mais para ter o teto produtivo que a gente quer para aquela cultura, para aquela variedade. Então a gente tem que fazer o replantio, o que é muito problemático, né? Ô Igor, você citou aí que no caso da soja, mas tem alguma cultura que sofre mais com essa questão do estresse térmico? Sim, né? Em geral, nós temos dois tipos de culturas, né? As culturas do tipo C4 e a C3. Isso está relacionado à eficiência que ela tem, né, em fazer o uso da água, né? E normalmente as plantas do tipo C4 elas são mais sensíveis. Então, por exemplo, soja, feijão, geralmente leguminosas, aí vai ter vários problemas, né? O próprio milho, que é uma planta também bastante que vem depois, né? O próprio agrônomo Edson comentou ali no vídeo anterior, mostrando que vamos ter problemas também, né? Como ela tem um período ali de plantio ali muito restrito, qualquer atraso é problemático. Então, muitos produtores estão indo até para o algodão safra, como bem comentado, né? Por exemplo, o milho, além da soja, é uma cultura com bastante exigência em água e sofre muito com esses veranicos. Legal. E como o produtor pode amenizar o efeito dessa estiagem, dessas altas temperaturas, Igor? Muito bem, né? Dentre os vários fatores, Adriano, um bom manejo de plantio e pós-plantio é fundamental, né? O manejo de plantio, ele se torna fundamental para que você tenha uma planta melhor desenvolvida, com melhor sanidade, um sistema radicular bem desenvolvido. E aí que entra, por exemplo, né, o uso dos bioinsumos, né? Por exemplo, para quem não sabe, né, o que são bioinsumos? Esse termo está muito em alta, né? É o uso de produtos biológicos, qualquer tipo de produto que você usa na agricultura que tem origem biológica, vírus, bactérias, fungos, né? E muitos desses produtos, dos bioinsumos, eles têm a capacidade de melhorar o desenvolvimento radicular e de parte aérea da planta, ou seja, melhorando o estabelecimento dela para que ela consiga, obviamente, suportar aí os estresses causados pelo El Niño. Legal. E qual que é a faixa ideal de temperatura para a maioria das culturas, Igor? Então, Adriano, a faixa ideal, a gente tem os graus dia, né, que é o número de o número de dias que as plantas precisam ali para se desenvolver, né? E isso está atrelado também à temperatura média que as plantas precisam. Normalmente ali as temperaturas em torno de 25 a 30 graus. E aí em momentos como esse, como é o Ninho, que você comentou muito, né, o que acontece? Acontece uma irregularidade tanto em chuvas,
ou seja, por exemplo, no Centro-Oeste a gente tem espaçamento de chuvas veranicas, muito tempo, com falta d'água, e um aumento da temperatura média, né, o que eleva muito a temperaturas para as plantas. E se na temperatura ambiente está, por exemplo, 35, 37 graus, imagina a temperatura no solo. Então esse que é o principal problema, né? A gente tem mais ou menos uma média que a temperatura ali na base do solo ela é entre 5 a 10 graus acima da temperatura ambiente. Então o que acontece com isso, né? Você tem o que a gente chama de escaldadura, que é a morte mesmo da planta, aquela temperatura extremamente elevada no sistema radicular e na base da planta faz com que a planta morra. E aí, por isso que é tão importante usar aí produtos tanto de linha nutricional quanto de linha biológica, para que você consiga ter uma planta melhor enraizada e consiga suportar esse problema causado pelo El Niño. Legal. E essa planta que enfrenta uma fase mais crítica do estresse térmico, ela pode ser recuperada? Pode, Adriano. Normalmente não é fácil, geralmente quando você tem uma planta, como eu comentei lá no início, né, que ela já está indo ou já passou ali do ponto de murcha, é cada vez mais difícil. E aí, por mais que ela se recupere, ela ainda vai ter perdas muito significativas em produtividade. Então é por isso que a gente opta, né, não é uma medida muito drástica, por exemplo, você replantar, especialmente em áreas muito grandes. No Mato Grosso a gente está falando de mais ou menos em torno de 5% da área já teve replantio, o que é mais ou menos 500 mil hectares, né, dados do IMEA agora que eu vi na segunda-feira. Porém, sim, você consegue. Então, existem produtos, por exemplo, que são à base de aminoácidos, que dão uma carga nutricional ali para a planta mesmo com a estresse. Além disso, para não sofrer o estresse, é muito melhor você prevenir. O que é isso? Existem hoje vários produtos que você aplica no plantio, seja em TS ou suco de plantio, onde você dá ali para a planta micro-organismos que vão fazer ela tolerar melhor, para não ter que fazer o recuperação pós-estresse, né? É possível, mas é melhor que não seja feito. É melhor que seja feito no plantio, na forma preventiva, Adriano. Ô Igor, e o solo? É possível preparar esse solo para sofrer menos com essa questão do estresse térmico e não interferir também na questão da saúde da planta? Ótima pergunta, Adriano. Sem dúvida. O solo ele é a base, né? O solo ele é a base de tudo, não só para a soja, mas para qualquer cultura que nós vamos cultivar. E hoje se fala muito em saúde do solo, né? Em qualidade de solo, que hoje a gente fala em saúde e resiliência. Então a gente não olha hoje mais só para a parte química do solo, né? Como se muito tempo passou, né? A gente não tinha tal conhecimento para que a gente conseguisse olhar. E hoje a gente olha muito para a biologia do solo. E a biologia do solo está muito relacionado à saúde da planta. Então sempre um solo mais equilibrado, um solo mais saudável. A gente tem usado até muito o termo solo resiliente. O que é isso? O solo resiliente é um solo que mesmo através de altos impactos, mesmo até o estresse térmico, por exemplo, né, altas temperaturas, ele ainda consegue suportar altas produtividades das plantas. E como é que você faz isso? Melhorando a microbiota do solo. Aumento de matéria orgânica, por exemplo, é uma baita ferramenta. Você faz isso através de uso de produtos biológicos, através de manejos produturais que aumentem a matéria orgânica, por exemplo, plantio direto, uso de palhada. Então, tem vários fatores que contribuem. E já afirmando, né, como você perguntou de forma muito mais direta, sim, a melhor qualidade do solo, quanto mais melhor, mais saudável, obviamente você vai ter plantas mais desenvolvidas que vão conseguir melhor suportar os estresses causados pelo El Niño e mais produtividade. Legal. Essas condições adversas que a gente está vivendo no clima, isso pode aumentar a ocorrência de pragas e doenças na lavoura? E como que o produtor pode se preparar, se precaver em relação a isso? Esse aí é um ponto de muita atenção, porque os estresses causados pelo El Niño, especialmente vamos falar mais do centro-oeste ali, né, que é onde você tem aumento de temperatura e menos chuva. Isso ocasiona aumento de doenças e pragas. Vou dar um exemplo, né, doenças de solo. A gente tem visto muito relatos, né, eu rodo bastante o Brasil aí, e a gente vê bastante relato de aumento de doenças, às vezes doenças que não normalmente ocorrem, mas a gente chama de doenças ocasionais, doenças de solo que estão relacionadas à temperatura seca e baixa umidade. Então, o que isso faz? O produtor tem que ficar mais atento e tem que estar melhor preparado, né, para suportar isso. Então, abrir mão, fazer uso de várias ferramentas do manejo integrado. Então, uso mesmo de produtos químicos, produtos biológicos, produtos nutricionais que façam a planta suportar esse ataque de pragas. Então, dá para trabalhar tanto na planta, fazendo a planta suportar o ataque de praga, através de produtos que ativam mecanismos de defesa, e, obviamente, também
trabalhar muito bem o controle de pragas, especialmente de forma preventiva, né, fazendo um bom monitoramento das lavouras através da incidência e começar o controle ali ainda em níveis baixos, para não deixar explodir as populações, e aí você vai ter problemas maiores para controlar. Muito legal. Tem alguma fase do ano em que o produtor deve aproveitar para fazer todo esse controle, preparar esse solo? Se preparar, né, preparar a sua cultura para essas condições adversas? Tem sim, Adriano. Muitas das vezes a gente tem que fazer isso, às vezes, na entre-safra, né? Eu gostei muito da fala ali do Edson no vídeo anterior, onde ele comenta de opções que o produtor tem para se preparar. Ele falou de plantas de cobertura. É uma ótima ferramenta que você pode fazer uso, é uma das grandes preconizações do manejo integrado, né? Você fazer plantas de cobertura, você não deixar o solo exposto, isso vai de encontro a aumento de matéria orgânica, melhora da qualidade de saúde do solo, você vai recobrir ali, você deixa banco de semente de plantas daninhas germinarem para que atrapalhe a sua cultura principal, e você investir mais em controle de plantas daninhas com herbicidas, e obviamente você já vai deixando ali uma boa biota, uma boa qualidade de solo, para que quando vem a cultura principal, né, você tenha um melhor desenvolvimento. Isso tem que ser feito ali na entre-safra, né, no momento onde você não tem a cultura principal, especialmente antes. Estamos de volta e temos agora imagens ao vivo de Londrina, lá no norte do Paraná, para abrir mais uma janela aí no Brasil e falar do tempo. Você tem imagens que mostram o Paraná agora cedo, com o céu parcialmente nublado, o dia começou com mínima de 22 graus. A meteorologia indica que pela manhã pode ter formação de nuvens carregadas. À tarde e à noite tem previsão de chuvas de formas isoladas. A máxima pelo período da tarde aí deve chegar à casa dos 34 graus. O ano de 2023 prejudicou muitos produtores de leite do Rio Grande do Sul, ao ponto de muitos desistirem do negócio. A avaliação é da Associação dos Criadores de Gado Holandês, que afirmou que a baixa remuneração é o principal problema dos criadores. Os detalhes estão na reportagem da Graciela Caíno. Enchentes, alto custo de produção, preços baixos e importações desenfreadas impactaram negativamente a cadeia leiteira do Rio Grande do Sul em 2023, que já vinha enfrentando fortes prejuízos após 3 anos seguidos de estiagem. O balanço do ano foi realizado pela Associação de Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, que destaca que a importação de lácteos chegou, em alguns momentos, a ser o triplo das médias históricas. Já o clima adverso provocou a falta de alimento para as vacas. Nós aqui, depois de sairmos de 3 anos de estiagem, condições adversas para a produção de alimento do nosso gado leiteiro, portanto, aumento de custo, entramos agora num ano de enchentes seguidas, consecutivas, e tivemos esse ano as importações desenfreadas, a gota d'água, para recebermos menos pelo nosso produto produzido com o nosso árduo trabalho. Assim sendo, como podemos resumir este ano? Um ano em que, além de bater no nosso bolso, porque vendemos o nosso produto ou entregamos o nosso produto, porque ainda não o vendemos, entregamos, uma vez que soubemos o preço depois que o produto já foi entregue. Então, entregamos o nosso produto abaixo do custo de produção na maioria dos meses do ano. E quando eu digo que bateu mais do que no bolso, bateu no psicológico, falo isto porque quando historicamente o nosso produtor era acostumado que recebesse um pouquinho mais pelo produto que entregou nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, ou seja, nos meses de inverno, esse ano nem isso aconteceu. Tivemos baixa em todos esses meses, baixas consecutivas na remuneração do litro de leite. O dirigente afirma que mesmo com a baixa remuneração, o criador tem responsabilidade com a sanidade e a genética. As feiras pelo interior do estado mostram cada vez mais que, apesar de todas as dificuldades, o produtor faz o dever de casa, apresentando animais de alta performance morfológica e produtiva, e espera uma melhora nos preços para 2024. Chegamos ao fundo do poço e também com o pé na lama, a ponto que agora parece que os preços estão estabilizados e esperamos muito, aí já entrando em perspectivas 2024, que os preços possam
melhorar, ao menos rapidamente, para cobrir custo de produção. Para não dizer que falamos só em espinhos, podemos nós, principalmente aqui da Galo Holanda, comemorar que o produtor que está nosso sócio registrando, fazendo classificação linear, fazendo controle leiteiro, e tivemos aumento de número de sócios, aumento de número de registro, atingindo metas, ele está, apesar de tudo isso, fazendo um trabalho magnífico em sanidade, qualidade, genética de ponta. O produtor que está ficando na produção está fazendo um serviço que nos orgulha. Então esperamos que este serviço árduo, serviço científico que ele está fazendo, baseado em estudos, baseado em melhoramento, possa ser remunerado ao mínimo justamente. Que o produtor receba um preço justo e que o consumidor pague um preço justo. É isso que precisamos para a cadeia se profissionalizar ao mínimo para que possamos sobreviver com a nossa atividade. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno. O Paraná é o estado líder na produção nacional de feijão e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná lançou no final do ano passado uma nova cultivar de feijão, a IPR Águia. A cultivar se destaca por ter várias características desejadas pelo mercado. O Mauro Andrade conversou com o pesquisador do IDR Paraná e traz características desse grão. Dr. José Neto, engenheiro agrônomo, é quem vai nos falar sobre essa nova cultivar. Neto, satisfação. Fala um pouquinho da nova variedade IPR Águia. Mauro, então a IPR Águia é uma cultivar do grupo comercial Carioca, de ciclo médio, da emergência à colheita, mais ou menos 90 dias, 88 a 90 dias. E ela traz um grande diferencial, que nós chamamos de a tecnologia estoque. Essa tecnologia estoque tem duas características. A primeira é escurecimento lento dos grãos após a colheita. Então esse grão ele demora muito mais tempo para escurecer ou ficar vermelho. Só um pouquinho, esse escurecimento prejudica a venda porque a dona de casa entende que o escurecimento é um feijão velho, é isso? Exatamente, e isso daí acaba trazendo para o agricultor um problema. O produtor de feijão carioca, se ele cultiva, né, uma cultivar normal, que escurece rápido o grão, ele tem que colher e já vender esse grão. Então ele fica muito refém do preço do momento do feijão. Né? Com o escurecimento lento, que a cultivar IPR Águia tem essa característica, ele consegue, né, armazenar esse feijão e escolher o melhor momento para colocar esse produto no mercado. Vale destacar também, Mauro, que esse feijão ele consegue manter, mesmo após, né, alguns meses depois de colhido, uma excelente qualidade culinária, né, de tempo de cozimento, de caldo, de sabor. Então é um feijão assim completo, né, que tem boas características agronômicas, bom potencial produtivo, 4.800 quilos o potencial produtivo dessa cultivar, né, mas também é muito bom na panela. Saboroso. Saborosíssimo, cozinha rápido, bom caldo, então é um pacote completo. E já está disponível o produtor que queira plantar agora no próximo ciclo do 24, ele já encontra a semente? Sim, a semente, o IDR Paraná já produziu a semente básica, passou essa semente para os parceiros. Os parceiros já multiplicaram, né? É importante destacar isso. O agricultor precisa buscar semente certificada, né? Qualidade na semente. E essa semente já está disponível no mercado. Inclusive, semana passada, na região dos Campos Gerais, nós tivemos as primeiras lavouras, né, de grão sendo colhidas. Então esse produto, ele vai começar já a chegar na mesa do brasileiro, né, para o brasileiro conseguir consumir essa nova cultivar. É um feijão, né, mais clarinho, um carioca, né, típico, mas que tem esse diferencial, né, de coloração e de sabor. Doutor Neto, você falou que o potencial produtivo está acima de 4.000 quilos por alqueire ou hectare? Hectare. Porém, o produtor disse, mas quando se planta lá na parcela dos institutos de pesquisa é uma coisa, outra coisa é ir para o campo onde as condições são outras. Essa variedade é resistente também lá na lavoura do produtor? Então, ela agrega com resistência a doenças, então ela é moderadamente resistente ou resistente, né, às principais doenças.
ela é moderadamente resistente à antracnose e crestamento bacteriano comum. Então o agricultor tem que tomar um pouco mais de cuidado com essas duas doenças, embora, né, ela não seja suscetível a essas doenças, mas é uma doença que tem que ficar um pouco mais de olho, né? Um outro diferencial é que nós temos outras cultivares de escurecimento lento no mercado, mas a cultivar IPR Águia é a única que tem esse porte ereto para colheita mecânica direta, para que o agricultor tenha uma colheita mecânica, né, com alta eficiência, né, deixando menos grão no solo, perdendo menos grão, né, na hora da colheita. Então esse porte ereto, alta altura de inserção de primeira vagem alta, né, isso facilita muito o manejo de colheita e também o manejo fitossanitário, né, com doenças de difícil controle, como por exemplo mofo branco. Ok, doutor Neto, obrigado então pelas informações. Valeu, estamos à disposição, Mauro. Então, olha, mais uma cultivar lançada aqui pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IPR Águia, que traz essas características bem mencionadas, não só de mercado, como também de sabor. IPR Águia. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. A facilidade de acesso ao resultado de pesquisas e estudos tem melhorado o desenvolvimento da agricultura e pecuária brasileira. Mas para isso o produtor tem que sempre se atualizar dessas informações. Você vai ver todos os detalhes disso tudo agora na reportagem do João Pedro Cuti Dias. Edson, o Brasil evoluiu muito na produção de grãos e de carne nos últimos 20, 30 anos. Um dos fatores que eu considero fundamental é a pesquisa. Essa pesquisa hoje não é só estatal, é pesquisa privada, é empresas, fundações. A tua experiência, que passou por vários desses campos aí, como é que se vê daqui para frente o papel da pesquisa para manter o Brasil nessa liderança na produção de alimentos? Ô João, a primeira coisa é a seguinte, é seguir nesse caminho que está dando certo e vai dar certo. O que aconteceu? Vamos fazer um pensamento para o passado. Antigamente nós tínhamos coisas muito importantes, os nossos professores das universidades começaram a pesquisa básica. Depois disso veio os institutos, vieram a Embrapa e com isso trouxe uma pesquisa para o Brasil como um todo. Só que essa pesquisa estava um pouco regionalizada e transmitindo a informação para outras regiões. Aí algumas empresas no Brasil ligadas à parte de nutrição, à parte defensiva, à parte de fisiologia de planta, à parte cultivar, também começaram suas pesquisas e isso evoluiu, isso fez com que as coisas fossem caminhando. Então começa uma somatória, uma junção de conhecimento de informações. E após isso começaram algumas pesquisas privadas no Brasil. E aí essas pesquisas, elas foram crescendo, multiplicando, levando conhecimento e assumindo um papel junto aos professores, às universidades, junto aos institutos, junto à Embrapa e também tendo vida própria. Com isso expandiu para todas as regiões do Brasil. Hoje nós temos muitas empresas de pesquisa no Brasil regionalizada. Por exemplo, nós estamos em Mato Grosso do Sul, nós temos empresas de pesquisa em Chapadão do Sul, nós temos pesquisa em Paris das Águas, nós temos pesquisa em São Gabriel do Oeste, Bandeirantes, Dourados, assim vai, Campo Grande. Então você vê, isso tudo faz com que o conhecimento seja regionalizado e com isso a gente consiga buscar mais produtividade, mais segurança para o produtor rural e com isso mais produtividade. Então a somatória de tudo isso é muito gostoso. A gente vê que o Brasil chegou e não chegou com uma mão só, chegou com a união de todo mundo que começaram lá atrás, que foram as universidades até onde que eu saiba. Edson, hoje a pesquisa gerou todo esse conhecimento que torna o Brasil líder na agricultura tropical do mundo. Como é que nós vamos fazer para chegar a esse conhecimento ao pequeno e muitas vezes ao médio produtor, que não tem, que ainda hoje carece dessas informações? Bom, a informação, ela não é para pequeno, não é para médio, é para grande produtor, é para todos. Então não importa o tamanho da propriedade que o produtor tem, o que precisa é o produtor buscar essa informação. Ela já está disponível na tua região. O que precisa, às vezes, o pequeno produtor, ele tem uma certa dificuldade, ou a humildade dele não permite que ele busque um profissional, um agrônomo, ou um pesquisador que tem ali uma instituição de pesquisa, mas ele tem que buscar. Porque hoje você pega, às vezes um produtor, vamos pegar um exemplo, nós estamos num evento de milho safrinha. Às vezes o produtor pequeno, ele tem uma certa dificuldade de produzir seus 80, 90, 100 sacas de milho. Sendo que alguns produtores estão produzindo 200, 250. Então qual que é a diferença disso? É buscar o conhecimento e aplicar o conhecimento ali. Então o que precisa é levar esse conhecimento. E isso que precisa, para levar esse conhecimento, precisa da união dos órgãos públicos. Primeiro, municipal.
é essencial que o município entenda essa necessidade e que isso é um benefício para ele, que possa alguém levar isso. Depois o governo do estado e evidentemente o governo federal. E aí esses 3 setores, na minha opinião, eles estão um pouco omissos, um pouco ausente disso, e isso não é bom. Então, a hora que esses 3 setores entender que isso é importante, principalmente o municipal, isso vai explodir cada vez mais. Para finalizar, hoje a grande dúvida que tem no mundo é a questão da mudança climática. A pesquisa, o que ela pode fornecer para ajudar a amenizar essa questão dessa mudança climática, essa questão de excesso de gases de efeito estufa, isso aí? A agricultura poderia ser um grande caminho? Com certeza absoluta, ela é um grande caminho, não só a agricultura, como a pecuária, como a floresta, como um todo, é um grande caminho. Agora o que precisa é a gente caminhar junto e entender como fazer isso acontecer. Então, a busca pela informação, pelo conhecimento, vai levar a isso. Então, isso é essencial nesse processo agora. Nós estamos falando muito de carbono, armazenamento de carbono, essas coisas tudo, mas nós precisamos avançar nisso. O que precisa é a nossa política avançar para o lado da regularização das normas, dos princípios, e a gente buscar o conhecimento. E hoje já tem muita empresa trabalhando na busca dessa segurança para que a gente possa ter outras alternativas e produtividades maiores. Então, nós temos muita coisa, nós temos a agricultura regenerativa. Nós temos, às vezes, os bioinsumos, nós temos produtos que são naturais aí, principalmente fertilizantes, que podem ser usados para que possa trazer essa resposta do qual nós precisamos tanto. Bom, essas são informações de quem tem muita cabelo branco aí trabalhando na pesquisa, na pesquisa da nossa agricultura aí, e que deram resultados que fez hoje o Cerrado brasileiro ser um dos grandes polos de produção do mundo, né? Com certeza, João. E é o seguinte, o mais importante de tudo isso é o produtor. O produtor também tem sua própria pesquisa, ele também buscou esse próprio conhecimento. E ele busca e aperfeiçoa cada vez. Então, o nosso agradecimento ao produtor rural, aos agrônomos e aos pesquisadores cientistas que levaram essa informação, que colocou o Brasil onde está hoje. Evidentemente, a política teve seus acertos, seus desacertos, mas ela também é importante e essencial. Sem a política voltada para o agronegócio, nós não chegamos onde nós precisamos chegar. São 9h02, vamos abrir mais uma janela pelo Brasil, trazendo informações agora sobre como está o tempo em Cáceres, no Mato Grosso. O céu está bastante nublado agora pela manhã, tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia. As precipitações podem se intensificar à tarde e à noite. O dia começou com mínima de 24 graus, mas pode chegar facilmente até passar dos 33 graus. Bom, desde 2021 você acompanha aqui na programação do Canal do Boi, já virou tradição a escolha e votação que a 7 Estrelas Patrimônio Genético realiza no mês de dezembro. Agora, com os 7 touros escolhidos, está na hora de você aí de casa acessar o Instagram das 7 Estrelas e escolher o touro para concorrer, né? O touro que será o campeão e que vai disponibilizar 300 doses de sêmen para que você possa participar aí de uma escolha, né? De um sorteio dessas 300 doses. Serão 3 sorteados e cada um vai ganhar 100 doses. O resultado do touro mais votado vai ser conferido na próxima segunda-feira, dia 8 de janeiro, ao vivo no programa Mais Pecuária. Eu estou tendo a grata satisfação de receber o Naur Barbosa, que é o gerente de marketing das 7 Estrelas, que vai falar um pouco mais sobre esse evento. Bom dia, seja muito bem-vindo, Naur. Desde já um feliz ano de 2024 para você. Bom dia, Adriano. Feliz ano novo para todos, para vocês aí que estão nos acompanhando, para todos nós que trabalhamos com agronegócio especialmente. É um ano muito importante, nós tivemos um ano difícil ano passado, né, Adriano? E precisamos recuperar e ganhar mais espaço, especialmente até pela atenção do governo e das autoridades, para que o agro possa continuar dando essa contribuição, não só econômica, mas de evolução também para vamos dizer, para a economia brasileira, para a geração de empregos, tudo isso que é tão importante. Receber a valorização e reconhecimento que merece, né? Reconhecimento, né? Naur, já são 3 anos aí nessa votação. O que mudou nessa edição agora desse mês de dezembro? Como é que está essa reta final para a escolha desses vencedores? Na verdade, essa 4ª edição, né, Adriano? Na primeira nós fizemos, era a época de pandemia, nós fizemos só uma maneira mais tímida, né? Mas assim, essa iniciativa só veio crescendo, né, Adriano? Uma adesão
muito intensa das pessoas, as pessoas que gostam da pecuária, que se encantam, não só as pessoas que trabalham no dia a dia, mas aquelas que se encantam com a pecuária participam, e é uma forma muito interessante, porque ela acaba dando a opinião dela sobre um animal importante, né? Esses animais passaram por um crivo de várias provas que são feitas nas 7 Estrelas, todos os anos, em todas as gerações. Este ano tivemos essa iniciativa, né, de colocar os jurados externos, não foi a equipe das 7 Estrelas que escolheu, então estamos muito tranquilos, né, quanto à escolha dos 7, muito chancelados, assim, autoridades realmente muito importantes que aceitaram o nosso convite, e aí colocamos em votação pública e agora reta final. Último dia, domingo. E pelo nível das pessoas que compuseram o corpo de jurados desse ano, é uma chancela também para o mercado, né? Óbvio. Quem se interessar por essa genética desses 7 das 7 esse ano, vão estar levando sêmen de animais consagrados para casa, né? Então vou te dar uma notícia de primeira mão, Adriano. Isso é bom. Dia 23 de março, nós já publicamos ontem a divulgação, leilão patrimônio genético, presencial, com transmissão ao vivo pelo canal do Boi, na Acrisul, em Campo Grande, a partir do meio-dia. Vamos nos confraternizar primeiro, depois um almoço, comer uma carne 7 estrelas de Nelore com marmoreio, e depois teremos o leilão. Vamos vender o campeão dos 7 das 7, Adriano. Rapaz, agora você deixou o povo de casa entusiasmado, com certeza. Então, assim, você que está participando, que vai votar, você vai eleger não só o melhor reprodutor da geração 2021 das 7 Estrelas, mas também vai eleger, provavelmente, um grande participante do leilão e um animal que tem todo o potencial para ser contratado pelas centrais. E nesse júri estavam todas as centrais do Brasil, Adriano. Então, elas ajudaram a escolher esses animais. Isso foi na composição do júri, nós pensamos muito nessas questões que são importantes. Então, avaliação genética, as pessoas que conhecem, que participam dos programas, que dão atenção para isso, mas também as pessoas que dão o tom do mercado. Então, as centrais são muito importantes para a gente, porque elas sabem o touro que o mercado está procurando. E aí, com a participação de todos, a gente conseguiu chegar nesses 7, que eu acredito que as diferenças são por gostos pessoais, mas a qualidade dos 7 é indiscutivelmente a mesma. Então, eu vou até pedir para o pessoal, enquanto a gente está conversando aqui, para soltar aí os vídeos dos lotes dos animais que estão concorrendo esse ano. E a votação vai ser exclusivamente pelo Instagram da 7 Estrelas. Na verdade, aqui tem um código QR. Quem quiser apontar para esse código pode apontar, já vai cair direto na página de votação. Nós optamos por deixar no Instagram, a divulgação está bem grande, sabe? Olha o corpo de júri aí, ó. São pessoas extremamente capacitadas para fazer essa escolha, né? E aí, assim, você entra lá no Instagram, tem o link de votação, também tem, a gente está colocando os links, enviando pelos canais de WhatsApp que nós temos, então os parceiros também têm divulgado bastante, é uma forma bastante interessante. Mas quem quiser e não conseguir olhar aí pelo código QR, esse código aí é só apontar a câmera, né? É só entrar no Instagram das 7 Estrelas, Nelore_7 Estrelas no Instagram e no Facebook também, tá? Através do Facebook também está disponível o link. Quem a gente está vendo aí, que são animais que se destacam por uma beleza racial, por um conjunto que compõe esses animais, mas a genética desses animais é especificamente voltada para melhoramento de carne? Na verdade, Adriano, a 7 Estrelas hoje tem um direcionamento da seleção em alguns pilares. A gente sempre repete isso. Nós nos preocupamos muito com as características da raça Nelore, não só a beleza, mas as características funcionais específicas da raça. São animais de aprumos fortes, estruturas que permitem esses touros caminharem aí pelo Brasil e que fizeram com que a raça dominasse a pecuária brasileira e fosse responsável por grande parte dessa produtividade que o Brasil tem hoje em nível praticamente extensivo. Então,
primeira coisa, nós selecionamos Nelore, então caracterização racial é muito importante para a gente. Segunda coisa, nós produzimos carne, Adriano. Então, nós temos que pensar assim, primeiro, o animal tem que ser fértil, porque você tem que ter, não adianta você ter uma fêmea que não vai produzir. Exato. Então, fertilidade. Mas o objetivo final disso é produção de carne. E essa carne, especialmente de qualidade. 7 Estrelas trabalha já há algum tempo com a ultrassonografia de carcaça, é um trabalho recente, mas com grandes resultados. Esse é um trabalho que dá um resultado a curto prazo, sabe, Adriano? A gente já tem visto, participamos esse ano da prova da Confraria da Carcaça, da qual nós somos integrados, e levamos 10 animais, 5 deles eram filhos do Golias 7 Estrelas, que é um animal que a produção dele deu muita boa avaliação de carcaça. E desses animais, todos os filhos do Golias foram chancelados. Dos 10 que nós colocamos na prova, levamos 11 e um se machucou. Dos 10 que nós colocamos na prova, 8 foram chancelados com a marca da confraria. Alguns dos 7 aí, esse é um animal que tem o destino, é um filho do Golias, que é chancelado, tem uma marquinha na paleta. E são animais para uma utilização na produção de carne de altíssima qualidade. Carne que nós consideramos de choice para frente, que são as carnes especificamente de alta qualidade, segundo o modelo americano. Então, num mercado bastante exigente, nós já temos condição de oferecer Nelore, PO, com essas características. E são animais criados a campo, adaptados para qualquer região do Brasil, né, Laura? São animais criados a campo, é óbvio, Adriano, você sabe disso. Por exemplo, as super precoces precisam de uma suplementação especial para que possam parir e criar bem seus bezerros. Os animais que vão a leilão recebem uma suplementação final para poder, esses animais dos 7, por exemplo, para poder mostrar, né, a sua qualidade genética, expressar isso fenotipicamente. Então, eles recebem uma alimentação diferenciada, mas são animais que recebem e que são tratados a passo. Não tem animal de cocheira, né? Então, são animais que vão repetir esses resultados que deles aí vão repetir a campo na maioria das propriedades brasileiras. Na edição anterior, nós tivemos aí o primeiro colocado contratado pela CRV, os 2, segundo e terceiro contratados pelo Genética BR, que é da casa aqui. Isso. Esses animais já saem dessa prova já também direcionados, com exceção desse que você disse que será comercializado? Na verdade, no ano passado, nós tínhamos o campeão, já tínhamos um compromisso com a CRV, e um compromisso com a Genética BR aqui da casa, né, que o vice-campeão seria contratado. Na verdade, acabaram se contratando até mais animais por causa dessa qualidade, né, e nós não nos antecipamos, sabe, Adriano? Estamos esperando o resultado, né? É óbvio que todo mundo fica satisfeito com a contratação de Central. Eu estou te antecipando que nós vamos vender o campeão dos 7 das 7, em homenagem a essa pecuária sul-mato-grossense, em respeito a Crisul e a Expo Grande, que voltou com toda a força. Então, nós acreditamos que vai ser um leilão memorável e desde já contamos com a presença de todos vocês. Dia 23 de março, a partir do meio-dia, na Acrisul, com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Legal. Bom, para a gente ir encaminhando para a reta final, então, eu queria que você convidasse o pessoal para participar, dissesse mais uma vez aonde pode ser feita essa votação, todos os detalhes, para que a gente possa realmente ter uma votação maciça. Bom, eu quero te convidar a participar mais uma vez, né? Muita gente já participou, muita gente já votou, mas eu gostaria que você participasse. Sua opinião é muito importante para a gente e, inclusive, ela entra no direcionamento da nossa seleção. Então, entra no Instagram da 7 Estrelas, Nelore_7 Estrelas, tem um link lá, você clica, vai olhar todos os animais, os 7 finalistas escolhidos por esse júri maravilhoso aí, e vai escolher o seu preferido, vai votar. Quem votar no campeão concorre na segunda-feira, vai ser aqui contigo, né? Isso, estarei aqui. Na segunda-feira vamos sortear aqui 3 ganhadores que votaram no campeão com 100 doses de sêmen desse campeão para cada um. O touro provavelmente vai logo para a coleta. Assim que sair o resultado, ele vai para a coleta e essas doses
tem um trâmite, né, de quarentena e de coleta do animal, mas assim que as doses estiverem disponíveis, vão ser entregues para esses 3 felizardos, né? Joia. Como nas outras edições. Legal. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez um ótimo ano para você, obrigado. Eu que agradeço, Adriano, sempre um prazer estar aqui com vocês. Legal, fica com Deus. Bom, muitos foram os temas jurídicos que marcaram o agronegócio em 2023. Entretanto, alguns tiveram destaque, entre eles o marco temporal, com a demarcação de terras indígenas e as questões ambientais. A nossa equipe lá no Rio Grande do Sul conversou com especialistas sobre esse tema e é o que você confere agora. As discussões sobre o marco temporal para demarcações de terras indígenas, orientações quanto aos reflexos da estiagem e inundações, entre outros temas, marcaram o ano de 2023, quando se fala em direito agrário. Os especialistas na área destacam a retomada das discussões relativas ao direito de propriedade, sendo uma das mais impactantes a questão indígena. Tivemos a retomada das discussões relativas às questões fundiárias, movimentações do MST, invasões de diversos estados do país. Aqui no Rio Grande do Sul ainda persiste a movimentação do MST, causando apreensão e insegurança aos produtores rurais. Tivemos a retomada da discussão sobre processos que visam demarcações de áreas remanescentes de quilombo, reconhecimento de demarcações dessas áreas em total descompasso ao texto constitucional. Tivemos a conclusão no STF do julgamento relativamente à questão indígena, no qual o STF, alterando a sua jurisprudência histórica, decidiu pelo afastamento do requisito do marco temporal para as demarcações, decisão essa que causa insegurança jurídica extrema, relativização de direito de propriedade nesta questão. Neste assunto ainda restam pendentes as análises dos vetos no Legislativo. É um projeto de lei aprovado, mas porém vetado pelo Presidente da República em parte. Essa discussão creio que deva se estender, prosseguir no ano de 2024. E aqui no Estado, destaque para os eventos climáticos que causaram prejuízos, tanto nas questões relativas à estiagem, que atingiu a safra de verão, como o excesso de chuvas que atingiu a safra de inverno e também a plantação da próxima safra de verão. Então, nesses 2 pontos importantes que os produtores estejam atentos aos seus direitos e obrigações relativamente aos seus contratos de arrendamento e demais contratos de financiamento utilizados para desenvolvimento da atividade e também concernente ao seguro agrícola de suas lavouras, da sua produção. No que se refere às questões ambientais, especificamente o bioma Pampa, o advogado Roberto Bastos Gigino destaca a prorrogação de validade de portaria conjunta da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e da FEPAM, que autoriza os produtores rurais que converteram áreas de maneira irregular a buscarem autorização para uso destas áreas sem alteração nos requisitos para tal. Nessa retrospectiva ambiental desse ano que se passou, nós tivemos a edição da portaria conjunta, que prorrogou a portaria conjunta número 28 de 2020, autorizando aqueles produtores rurais que converteram área de forma irregular, que busquem a regularização dessas áreas, desde que deixando o percentual de 20% de reserva legal e a área de preservação permanente, ressalvada a hipótese, se for necessário, de um programa de regularização de área ambiental degradada. Também foi editada a portaria da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, autorizando aqueles produtores rurais que, no período entre a fiscalização e a autuação ambiental, que buscarem a regularização dessas áreas, não tenham as áreas embargadas. E isso é de grande valia ao produtor rural, na medida em que o termo de embargo é o maior empecilho na exploração das atividades. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno. Bom, agora a gente vai até Minas Gerais. A Emater trabalhou com as famílias do Triângulo Mineiro para criar uma rota do queijo artesanal. Na experiência, além do queijo, os visitantes podem conhecer os doces, a comida mineira e as cachaças artesanais. A reportagem é do Minas Rural. Descansar, conhecer o dia a dia da fazenda, saber como é fabricado o queijo Minas artesanal e ainda poder saborear essa delícia
são as experiências que os turistas vivenciam ao percorrer a rota do queijo Minas artesanal do Triângulo Mineiro. Percorremos os municípios de Araguari, Uberlândia e Tupaciguara para conhecer as 4 propriedades que fazem parte da rota. Durante a conversa com as famílias, constatamos características em comum: a hospitalidade, o sabor inigualável dos queijos, a tradição no meio rural e a produção familiar. Inês é um exemplo. Neta e filha de produtores rurais, sempre viu os antepassados trabalharem na produção da iguaria. E para dar continuidade à tradição, inaugurou a Queijaria Gomes, em Uberlândia, em 2012. Inês é responsável pela ordenha do rebanho e a fabricação do queijo Minas Frescal e o Minas Artesanal, que são produzidos em queijarias separadas. O marido, Robson, cuida do rebanho e da comercialização dos queijos. Na fazenda Rio das Pedras, a produtora recebe os turistas de um jeito bem especial. A gente vai estar oferecendo um delicioso café da manhã, acompanhado de biscoito, pão de queijo, bolo, frutas, sucos naturais e outras iguarias que a gente conseguir aqui da fazenda. Em Araguari, na fazenda Retiro Velho, tivemos a oportunidade de encontrar um grupo de ciclistas da região. Dário e a família o receberam com um farto café da manhã, que por sinal surpreendeu o paladar de Marcos. É bom demais, viu? Vale a pena. Sandra, esposa de Dário, responsável pela fabricação do queijo Minas artesanal da Queijaria Oliveira. E os turistas aproveitaram para saber como é feita a iguaria. Para Dário e a filha Amanda, a rota do queijo vai beneficiar tanto os turistas quanto os produtores. Vai trazer o marketing, as pessoas vão conhecer mais. O povo de Araguari, de Minas, não conhece o queijo do Triângulo Mineiro, só conhece o queijo canastra. Então vai agregar mais o queijo, agregar valor, agregar conhecimento. A relação entre turismo rural e gastronomia já proporcionou à família Oliveira uma parceria. Eles vão fornecer a cachaça e o queijo para Fernando e Gino, da Estância do Gordião, que também fica no município de Araguari. E nós queremos prestigiar os produtores locais, tá podendo levar o queijo, a geleia, a cachaça. O nosso objetivo é estar valorizando esses parceiros, incentivando o turismo. Já para quem gosta de uma boa harmonização de queijos, visitar a fazenda Boa Prazível em Uberlândia é uma ótima opção. Cada um deles, então, será servido uma tábua com as suas devidas harmonizações. Isso fará um passeio, além de delicioso, nós vamos mostrar também as outras atividades e a sustentabilidade da fazenda. Assim como nas outras propriedades, a Queijaria Ouro das Gerais é fruto do trabalho em família. E Tiago, o filho mais novo, já sabe o que quer para o futuro. E pretendo continuar seguir ainda nesse ramo. E quem é amante de queijos, mas tem intolerância à beta-caseína A1, a opção é visitar a Queijaria Realeza do Triângulo, da produtora Elimar Cândido. Na Fazenda Lagoa, em Tupaciguara, o queijo Minas artesanal e também o doce de leite são fabricados com leite A2A2. A criação do gado gir, que tem mais chance de apresentar o genótipo A2A2, possibilitou a produção desse tipo de leite. Um dia, café da manhã, com quitandas feitas no forno do fogão a lenha. No outro dia, um almoço também feito no fogão a lenha. Quais são os doces que você produz aqui, Elimar? A gente produz aqui doce de mamão, doce de figo, doce de leite com pau de mamão, doce de pau de mamão com castanha, queijadinha. Então são esses doces que a gente está tendo aqui na fazenda. Os visitantes que vão vir conhecer a propriedade rural, principalmente aqueles visitantes da área urbana, terão a oportunidade de conhecer como que é feita a ordenha, de onde vem o leite, como que é feita as boas práticas da ordenha, conhecer como que é feito o queijo, E aqui tem o diferencial de ser um queijo feito de leite A2A2, E essa é uma forma também do produtor, da produtora e da família agregar renda, à família e diversificar mais os rendimentos da propriedade. O Triângulo Mineiro foi caracterizado e reconhecido pelo IMA como produtor de queijo Minas artesanal em 2014. E a iguaria tem características próprias, conforme explica a extensionista do bem-estar social. E a nossa região, o Triângulo Mineiro, nós temos um queijo caracterizado com uma cor amarelo-ouro, que é a
característica do nosso queijo daqui, com a massa bem compacta, bem lisa, bem macia e de sabor suave. Esse é o queijo da região do Triângulo Mineiro. Desde o reconhecimento, a Emater tem intensificado ações para resgatar, divulgar e valorizar essa tradição mineira. E a Rota do Queijo é apenas mais uma parceria com os produtores rurais. O objetivo da rota é proporcionar aos visitantes a oportunidade tanto de conhecer o local onde é feito e produzido o queijo, quanto de saborear essa iguaria mineira. E os visitantes aprovam a iniciativa. Então é isso, nós esperamos que essa Rota do Queijo, que ela se propague, que se faça sucesso. É um trabalho artesanal, que todos nós temos que dar muito valor a essa profissão, né? É importante para a cidade, é importante para nós ciclistas, que nós temos mais aqui. A gente espera ter um ponto de apoio aqui, então nós esperamos que essa Rota do Queijo, que ela se propague, que se faça sucesso. Legal, né? Bom, você tem acompanhado aqui na nossa programação várias matérias que têm sido enviadas lá pelo pessoal da Emater lá de Minas, numa parceria aqui com o Canal do Boi. E eu lembro você de casa aí que você pode rever todos esses conteúdos lá no YouTube, youtube.com/canaldoboisba. Dica preciosa e importante. Se você for lá no YouTube, não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal e ativar o sininho. Todos os dias nós postamos aí vários conteúdos ao longo do dia, com o objetivo único de manter você sempre bem informado. E claro, nesse período agora de começo de ano, final de ano, começo do ano, os negócios dão uma parada, mas daqui a pouco, meu amigo, voltam de vento em popa. E também, pelo nosso canal lá no YouTube, você fica por dentro aí de todos os melhores negócios que movimentam a pecuária nacional. Então não se esqueça, vai lá, conheça todo o conteúdo, usufrua aí de todas as informações que a gente disponibiliza para você, afinal de contas a informação é o principal insumo do agronegócio, mas não se esqueça de estar sempre conectado na gente, ativando o sininho. Porque aí quando a gente postar alguma novidade aqui, você vai ser informado, aí você corre lá, aproveita as informações. Lembro sempre também que se você se manter em contato aí com as nossas mídias sociais, você vai aproveitar também um conteúdo muito exclusivo que a gente posta no Instagram, no Facebook, no YouTube, enfim, estamos em todas elas. Faça parte aí da grande comunidade dos bem informados do agronegócio através da rede social do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Bom, já é hora de ir embora, é hora de agradecer a sua companhia, desejar que você tenha aí uma quarta-feira extremamente abençoada. Eu te encontro logo mais no Mais Pecuária, onde eu estou agora ao longo de todo esse mês de janeiro, quando o Jorge Zaidan está usufruindo aí de umas merecidas férias. Então fica aí o convite para você estar comigo a partir das 16 horas horário de Brasília. Uma ótima quarta-feira.